O silêncio na sala será pesado, quase tão denso quanto o cheiro persistente de carnes caras e vinho tinto, que de alguma forma sempre se infiltrava pelas portas insonorizadas do cais. Eu nunca soube exatamente o que se passava ali, no que chamávamos de sala de reuniões, atrás do restaurante de luxo na Baixa de Lisboa. Era onde João Castelo, o homem mais perigoso da cidade, decidia os destinos de todos nós. Naquela noite, a melodia suave do piano lá fora, que entrelaçava risos da alta sociedade de Lisboa, parecia um som distante e zombeteiro, incapaz de penetrar a realidade crua que se desenrolava. Estava lá João, sentado à cabeceira da longa mesa de madeira escura. Um fato preto, impecável, abraçava o seu corpo robusto, a gravata ligeiramente desapertada, um copo de uísque à sua frente, intocado. Os seus olhos cinzentos, duros como pedra, percorriam os homens sentados à sua volta. Gonçalo, o responsável pela parte imobiliária, girava uma caneta entre os dedos com uma ansiedade quase palpável. André, o mais novo do grupo, mantinha uma postura rígida, como se a confiança pudesse ser forjada pela simples rigidez do corpo, mas o seu olhar fugia constantemente para Pedro Costa, o braço direito de João, que se mantinha de pé, uma estátua sombria atrás do chefe. O Dr. Matias, o advogado da família Castelo, abriu a sua pasta de couro, revelando 3 pastas grossas que colocou sobre a mesa. Havia apenas um tópico: o Projeto Ribeira. 30 milhões de euros. Um projeto imobiliário na zona oriental, que no papel era legítimo. Na verdade, era uma complexa teia de empresas de fachada cuidadosamente desenhadas para transformar dinheiro sujo em bens legais. 7 subsidiárias, cada uma com uma fatia minúscula, apenas o suficiente para obscurecer a imagem geral. Era o maior negócio do ano, e tudo estava a correr como planeado até há 2 semanas. A equipa do Pedro Diniz subornou 2 funcionários do conselho responsáveis pelas licenças de construção. Gonçalo finalmente começou, a sua voz controlada, mas a caneta a girar cada vez mais depressa. O nosso processo está retido, não negado, mas adiado. O tipo de atraso intencional que faz os parceiros de construção perderem a paciência e desistirem. O silêncio caiu como uma guilhotina. 4 homens fixaram o olhar na mesa, à espera. Pedro Costa mantinha-se imóvel, os braços cruzados sobre o peito, a ligeira protuberância de uma arma escondida por baixo do casaco a mover-se subtilmente a cada respiração. João nem sequer levantou os olhos da pasta. A sua voz era plana, como um lago congelado em janeiro. Então subornem os que são melhores. 4 palavras, sem mais explicações. Gonçalo assentiu, rabiscando rapidamente no seu bloco. O Dr. Matias fechou a sua pasta de couro. André foi o primeiro a levantar-se, uma ligeira inclinação da cabeça em direção a João, e saiu. Um por um, os outros seguiram, cabeças baixas, sem despedidas, sem apertos de mão. Aquilo não era uma reunião de empresa, era uma audiência. A porta fechou-se e o piano lá fora, abafado pela insonorização, mal chegava aos meus ouvidos. Não, aos ouvidos deles. Eu nunca estive lá, claro. Apenas limpei a sala depois. João, agora sozinho, finalmente levou o copo de uísque aos lábios, sentindo o líquido arder suavemente na garganta, antes de abrir o portátil que o esperava no canto da mesa. O ecrã mostrava o sistema de câmaras de segurança do edifício Alcântara, a sede oficial do seu império legítimo. De dia era um escritório de imobiliário e um centro de gestão de restaurantes. De noite, o centro de comando para todo o resto. Percorreu os ângulos das câmaras. O corredor do 12º andar, vazio. O hall principal, o guarda noturno a ler um jornal. O 15º andar, e parou. No ecrã, uma pequena figura num uniforme azul empurrava um carrinho de limpeza pelo corredor. Ana Silva. Ela parou o carrinho em frente à sala de arquivos.
A porta com a placa "Acesso restrito". Ficou ali, a cabeça ligeiramente inclinada, como se ouvisse passos. Depois, a sua mão estendeu-se para a maçaneta. João apertou os olhos. Tocou no botão para registrar a hora. Depois falou suavemente, sem se virar, porque sabia que Pedro ainda estava ali. Fez outra vez, terceira vez esta semana. Pedro aproximou-se, olhando por cima do ombro de João para o ecrã. Ana já tinha entrado na sala de arquivos, e a câmera do corredor mostrava agora apenas o carrinho de limpeza estacionado à porta fechada. Deixa-me tratar disso. A voz de Pedro era baixa, prática, despojada de emoção. No dicionário daquele homem, tratar disso podia significar qualquer coisa, desde uma conversa a um desaparecimento sem rasto. João observou por mais alguns segundos. O carrinho de limpeza permanecia imóvel à porta da sala de arquivos, como uma confissão silenciosa. Fechou o portátil. Não, eu vou tratar desta. Nunca entendi bem o porquê dele ter começado a reparar em mim. Quer dizer, eu era a sombra, a mulher que entrava e saía, varria e limpava, sem deixar rasto. O meu trabalho era ser invisível. E eu era boa nisso. 18 meses a empurrar o meu carrinho, a cabeça baixa, os olhos no chão. Nunca um som que não fosse o roçar suave das rodas ou o aspirador. Mas as câmaras, sim, as câmaras estavam sempre a ver. Ele devia ter visto mais do que o que eu queria mostrar. Ele nunca me disse, mas posso imaginar os sussurros que começaram a crescer, as filmagens de segurança que o fizeram franzir a testa. Uma mulher pequena, a Ana Silva, a cleaner noturna, a ser apanhada a entrar em áreas restritas depois da meia-noite, perto de arquivos trancados, a parar em computadores executivos que não tinha negócio em tocar, a mover-se por corredores que não faziam parte da minha rota de limpeza com a precisão calculista de alguém que sabia exatamente o que procurava. Eu procurava. Não segredos dele, não dinheiro, mas algo que pudesse usar para o meu centro comunitário Boa Esperança. Mas isso ele ainda não sabia. Eu tinha um plano para a minha própria sobrevivência, para a do meu filho. O centro comunitário era o meu santuário, o refúgio para onde levava tudo o que eles deitavam fora. Papéis, canetas, manuais velhos, material de escritório que podia ter uma segunda vida. Mas para o João, para um homem que vivia numa rede de suspeitas, era eu a traidora, ou a espiã. Ele não podia arriscar fugas de informação, não com um negócio de milhões em jogo, não com alguém como Pedro Diniz a rondar como um predador. No entanto, algo nele o fez hesitar. Pedro Costa, o seu braço direito, queria resolver a coisa discretamente, o que naquele mundo significava de forma permanente. Mas o João hesitou. Eu estava lá há 18 meses. Por que haveria de começar a espiar agora? E se eu fosse uma espiã, por que seria tão óbvia? Não me lembro de cada detalhe da noite em que ele decidiu não dar a ordem de não deixar Pedro Costa fazer-me desaparecer. Mas lembro-me da noite em que senti um olhar diferente sobre mim. Um olhar que me acompanhava para além das lentes da câmara. Foi numa sexta-feira, uma noite fria, talvez no final de outubro ou princípios de novembro. As estações confundem-se quando se vive na sombra. João não regressou à sua cobertura naquela noite. Trocou o seu fato por um blusão de couro preto, o Maserati por um Chevrolet Tahoe preto, estacionado num parque atrás do restaurante, um veículo sem matrículas especiais, sem logótipo. O tipo de carro que as pessoas notavam e esqueciam na mesma respiração. Dirigiu-se ao edifício Alcântara, estacionou num canto sombrio do parque em frente ao edifício, desligou as luzes e esperou. No relógio do painel marcava 22h17. Olhou para a torre de 30 andares, luzes de corredor fracas a cintilar de andar para andar, enquanto a equipa de limpeza se movia. Em algum lugar naqueles corredores, eu empurrava um carrinho, e João Castelo sentava-se no escuro, à espera que eu saísse, como um predador paciente,
deixando a presa entrar no seu alcance. Às 22h32, a porta dos fundos abriu-se. Saí, já tinha trocado o meu uniforme por uma camisola com capuz cinzenta desbotada e calças de ganga velhas. Uma pequena mochila ao ombro, um saco de papel pardo na mão. Andava depressa, mas não freneticamente. O passo familiar de alguém que tinha feito aquele caminho centenas de vezes. Cheguei a um Toyota Corolla de 2008, estacionado no canto mais afastado do Parque dos Funcionários. A sua pintura prateada tinha adquirido um tom amarelado com a idade, fita preta no espelho direito, a mala ligeiramente torta e não completamente fechada. Atirei a mochila para o banco de trás, coloquei o saco de papel pardo no banco do passageiro e liguei o motor. João esperou até eu ter saído do parque antes de ligar o tarro, mantendo-se a 3 comprimentos de carro de distância, os faróis apagados até chegar à estrada principal. A viagem durou 25 minutos, mas parecia ter atravessado 2 cidades diferentes. Da Baixa brilhante, tudo arranha-céus e neons de restaurantes, pedestres em casacos caros a chamar táxis, carros de luxo alinhados ao longo da Avenida da Liberdade. Depois, pouco a pouco, a luz esvaiu-se. As avenidas largas apertaram-se em ruas mais estreitas. As montras estavam vedadas com contraplacado. Grafites engoliam paredes de tijolo vermelho. As luzes da rua piscavam debilmente. Algumas tinham se apagado para sempre. Aquela era a zona ocidental, a parte de Lisboa onde os clientes do Ucais nunca poriam os pés. João percebeu que nunca tinha conduzido por aquele bairro, embora o seu império controlasse blocos mais pobres na zona oriental. Ele sabia que existiam num mapa de território, em relatórios de receitas, em números, mas nunca os tinha visto através da janela de um carro, quase às 23 horas da noite, com o cheiro a lixo e o hálito gorduroso de comida barata a escorregar pela fresta da janela. Dobrei para uma rua sem nome e estacionei em frente a um edifício de tijolos de 2 andares que parecia abandonado, se não fosse pela luz fraca que escorria por uma cortina no rés do chão. Uma placa velha pendia acima da porta, a tinta a descascar, as letras desbotadas, mas ainda legíveis. Centro Comunitário Boa Esperança. Agarrei no saco de papel pardo e na mochila e entrei. João estacionou a meio quarteirão, desligou o motor e caminhou. Encontrou um lugar ao lado do edifício, onde uma janela do rés do chão estava ligeiramente aberta, o suficiente para ver e ouvir o que se passava lá dentro. O que viu deixou-o paralisado. A Ana Silva, a mulher que mantinha a cabeça baixa e empurrava um carrinho de limpeza no edifício Alcântara, tinha desaparecido. No seu lugar estava alguém completamente diferente. Costas direitas, ombros abertos, uma voz que soava calorosa e segura de uma forma que João nunca tinha ouvido dela. Ela estava em frente a um quadro branco velho. 8 crianças reunidas à sua volta, a maioria adolescentes dos 13 aos 17 anos, vestidos com simplicidade, alguns com capuzes, outros com mochilas, como se tivessem vindo diretamente de outro lugar para ali. No quadro branco eu já tinha escrito: Lição 12. Como ler um contrato de arrendamento. Abri o saco de papel pardo, tirei uma pilha de páginas impressas e um punhado de canetas e distribuí-as uma por uma. João reconheceu-os imediatamente. Impressões da impressora do edifício Alcântara, o tipo de papel impresso apenas de um lado que era atirado para o lixo de reciclagem, canetas de esferográfica com o logótipo da empresa, manuais antigos de funcionários, além da validade. Coisas que a equipa de limpeza deitava fora todas as noites, e eu tinha recolhido silenciosamente do lixo em vez de deixá-los tornar-se desperdício. Nunca assinem nada que não entendam. A minha voz cortou os pensamentos de João. É assim que eles vos prendem. Senhorios, credores, empregadores. Usam uma linguagem que vocês não conhecem para vos fazerem concordar com coisas que nunca aceitariam se percebessem. Então,
Vamos aprender essa linguagem juntos. Uma rapariga de cabelo encaracolado levantou a mão. Dona Ana, e se disserem que temos de assinar já, ou perdemos o apartamento? Então vocês vão embora, respondi sem hesitação. Qualquer negócio que exija que decidam com medo é um negócio desenhado para vos prejudicar. Lembrem-se disso. João estava lá fora, à janela, as mãos nos bolsos do casaco, e pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que pensar. Viera para apanhar uma traidora, uma espiã, talvez alguém a trabalhar para Pedro Diniz. Em vez disso, estava a observar uma mulher com um salário mínimo sentada no chão de um centro comunitário com infiltrações a ensinar crianças esquecidas pela cidade a protegerem-se com conhecimento, com papel de sobras e canetas velhas retiradas do seu próprio lixo. Perto da 1 da manhã, a aula terminou. As crianças saíram uma por uma, algumas a abraçarem-me antes de partirem. Limpei sozinha, empilhando cadeiras, limpando o quadro, guardando os materiais extra na mochila. Depois saí pela porta da frente. João estava na escuridão ao lado do edifício, a menos de 10 passos de distância. Não fiz nenhum som, mas parei. Não virei a cabeça. Não olhei em volta. Fiquei simplesmente imóvel, as minhas costas ligeiramente tensas, e falei para o escuro com uma voz estranhamente calma. Sei que está aí. João saiu das sombras. A luz intermitente da rua pintava metade do seu rosto. Virei-me. Os meus olhos encontraram os dele. Não recuei. Não me encolhi. Não estava com medo. No mundo de João, todos reagiam quando o viam. Medo, submissão ou a tentativa desesperada de agir normalmente enquanto a voz os traía. No entanto, eu não fiz nada disso. Apenas o olhei como se estivesse habituada a enfrentar coisas mais assustadoras do que um homem parado no escuro. Senhor Castelo, disse o seu nome, não como uma pergunta, mas como um facto. Seguiu-me. Deu-me motivos para isso. Eu recolho o que a sua gente deita fora, disse secamente. Sem rodeios, sem desculpas. Papel, canetas, manuais velhos, coisas que acabam no seu contentor. Eu uso-os aqui. Gesticulei para o edifício atrás de mim. Para eles. João olhou de mim para o edifício antigo e de volta para mim. Os meus olhos, na luz bruxuleante, eram afiados e inteligentes, nada como os olhos que permaneciam baixos nas câmaras de segurança. E a senhora está qualificada para ensinar estas coisas porque... Fiquei em silêncio por um instante. Depois respondi. A minha voz não tremia, mas era mais pesada, como se cada palavra carregasse o peso de algo que eu tinha vivido, não simplesmente aprendido. Porque aprendi da forma mais difícil o que acontece quando ninguém te ensina. O vento noturno percorria a rua vazia, trazendo um distante apito de comboio e o cheiro úmido de edifícios antigos. Enfrentávamos-nos, o chefe do submundo de Lisboa e a mulher que limpava de noite, a 10 passos de distância, e contudo separados por um universo inteiro. João não disse mais nada. Virou-se e regressou ao tarrou. Mas antes de abrir a porta, parou, não olhou para trás e falou alto o suficiente para eu ouvir. Não quero que a encontre de novo no meu andar privado. Não foi uma ameaça, não foi um perdão, não foi um despedimento. Foi apenas um limite, traçado na voz plana de um homem que ainda não sabia onde me colocar num mundo que ele estava habituado a controlar. Vi o tarrou recuar na rua, as suas luzes traseiras vermelhas a espalhar-se na noite. Fiquei ali por um longo tempo, sozinha, em frente ao edifício antigo com a sua placa a descascar. Depois entrei no Toyota, liguei o motor e voltei para o apartamento onde o Hugo dormia nos braços da dona Fátima. No banco do passageiro, a mochila estava vazia. Eu tinha dado tudo o que tinha naquela noite, como em todas as outras noites. João não regressou à sua cobertura imediatamente depois daquela noite.
Conduziu o tarro em círculos lentos pela Baixa durante quase 1 hora. Por ruas que conhecia de cor desde que tinha 14 anos, quando fazia recados para o pai, por edifícios que agora possuía ou controlava, pelo Tejo onde as luzes da cidade brilhavam, refletidas na água escura. Mas ele não via nada disso. Via apenas os meus olhos, encontrando os seus sob a luz intermitente de uma rua, sem medo, sem submissão, apenas calma e exaustão. O tipo de exaustão que vem de suportar demasiado até não haver mais energia para ter medo de qualquer outra coisa. Quando chegou à cobertura no 402º andar, João não acendeu as luzes. Ficou em frente à parede de vidro, a olhar para a cidade, o telefone na mão, e ligou a Pedro Costa. Eram quase 3 horas da manhã. Pedro atendeu ao segundo toque, alerta como se nunca dormisse. Investiga mais a fundo, João disse sem cumprimentar. Ana Silva, nome verdadeiro, história verdadeira. De onde veio, quem era antes de Lisboa, todos os documentos, todos os registros, todas as pegadas que alguma vez deixou, tudo. Pedro não perguntou por quê. 15 anos ao lado de João tinham-lhe ensinado que quando o chefe ligava às 3 horas com aquele tom, só havia uma resposta. Até que profundidade? Até não haver mais nada para encontrar. Passadas 48 horas, Pedro Costa pousou um envelope grosso na secretária de João, no escritório privado do edifício Alcântara. Não era um envelope da empresa. Era castanho, sem marcas, do tipo que Pedro usava quando o que estava lá dentro não devia existir em nenhum sistema digital. João abriu-o e tirou uma pilha de papéis, umas 20 páginas. A primeira página era uma fotografia de uma carta de condução de Alentejo, caducada há 6 anos. O rosto na foto era mais jovem, mais cheio, o cabelo mais comprido, mas inconfundível. E o nome na licença não era Ana Silva, era Ana Aldridge. Pedro estava do outro lado da secretária, braços cruzados, à espera. João virou para a página seguinte. Uma certidão de casamento, Ana Aldridge e Ricardo Aldridge, emitida no Conselho de Évora, há 7 anos. João continuou a folhear cópias de relatórios policiais. A primeira vez, um telefonema para o 112 de uma vizinha a relatar gritos do apartamento ao lado. Quando os oficiais chegaram, Ana abriu a porta com hematomas no rosto e disse que tinha caído. Ricardo estava atrás dela, a sorrir, a convidar os oficiais para um café. Ninguém foi detido. A segunda vez, a urgência do Hospital de Santa Maria, 2 costelas partidas. Ana disse que escorregou nas escadas. O médico anotou no prontuário que os ferimentos não correspondiam a uma queda pelas escadas. Ninguém chamou a polícia. A terceira vez, a urgência novamente, um traumatismo craniano leve e queimaduras no braço direito. Desta vez, uma enfermeira chamou a polícia. Ricardo foi detido, pagou fiança após 24 horas, foi para casa. Ana retirou a queixa. João virava as páginas e cada uma parecia mais pesada do que a anterior. A acusação final. Ricardo Aldridge, acusado de agressão doméstica com arma e infligir grande dano corporal intencional. Quando Ana estava grávida de 7 meses, desta vez não retirou a queixa. Testemunhou em tribunal, sozinha, sem advogado, sem família, a sua barriga de grávida grande por baixo de uma camisa larga que não conseguia esconder hematomas que não tinham sarado. Ricardo recebeu uma sentença de 12 anos. Ana desapareceu do Alentejo 1 semana depois do julgamento. A página seguinte mostrava uma alteração legal de nome registrada no Conselho de Lisboa. Ana Aldridge tornou-se Ana Silva. O endereço registrado era um abrigo para mulheres vítimas de violência na zona ocidental de Lisboa. Ela ficou lá durante 4 meses, antes de encontrar um apartamento próprio. Hugo Silva nasceu 3 semanas depois de a sua mãe ter chegado a Lisboa, no Hospital de São José, sem ninguém ao seu lado, exceto uma enfermeira voluntária. João voltou algumas páginas atrás. O seu passado antes do casamento.
O pai de Ana, Antônio Aldridge, um operário siderúrgico em Aljustrel, Alentejo, morreu num acidente de trabalho quando Ana tinha 11 anos. A fábrica não tinha seguro completo para trabalhadores contratados. A família recebeu uma compensação que mal cobriu os custos do funeral. A sua mãe, Rosa, começou a beber depois do funeral do marido e nunca mais parou. Ana perdeu o contato com a mãe aos 16 anos. A última linha na seção de antecedentes lia que Ana completou o equivalente ao ensino secundário sozinha. Matriculou-se por um ano num colégio comunitário de educação antes de desistir. A razão para a saída não foi registrada, mas o momento correspondia exatamente ao ano em que se casou com Ricardo Aldridge. João pousou a última página na secretária. 20 páginas. Uma vida humana inteira, desde uma menina de 11 anos que perdeu o pai até uma mulher de 27 anos a limpar andares à meia-noite. Comprimida em 20 páginas de papel A4. Pedro falou, a voz mais baixa que o habitual. Ela está limpa, chefe. Sem ligação a Diniz. Sem ligação a ninguém. Sem registro criminal. Nem uma multa de estacionamento. Ele fez uma pausa pesando a próxima palavra. Apenas partida. João não respondeu. Olhou para o dossiê, os seus olhos pousando numa linha de um médico da urgência. Paciente apresenta lesões inconsistentes com o mecanismo relatado. Padrões de hematomas sugerem trauma por força contundente repetida. E de repente ele não estava sentado num escritório no 30º andar. Tinha 14 anos. Um corredor no Hospital de Santa Maria. Luzes fluorescentes lavavam o ambiente de palidez, o cheiro penetrante de desinfetante no ar. A sua mãe jazia atrás da porta de um quarto de paciente, o rosto tão inchado que João não a reconheceu nos primeiros 3 segundos. Hematomas espalhavam-se da sua têmpora até ao maxilar, um olho inchado e fechado, os lábios fendidos. O seu pai, Patrício Castelo, estava no corredor, a falar com o médico com uma voz perfeitamente calma. Ela caiu pelas escadas. O médico assentiu, escreveu, não perguntou mais nada. Patrício Castelo era um homem que ninguém em Lisboa ousava questionar. João estava a 10 passos de distância, 14 anos, o punho cerrado com tanta força que as unhas lhe cortavam a palma da mão. E jurou que um dia seria forte o suficiente para que ninguém jamais fizesse aquilo a alguém que ele amava novamente. Manteve essa promessa. Tornou-se mais forte do que qualquer um em Lisboa. Mas a sua mãe ainda morreu 2 meses após a sua última visita ao hospital. E o poder que ele construíra ao longo de 22 anos nunca tinha salvo ninguém além de si mesmo. João voltou ao presente. O dossiê ainda estava aberto na secretária. Os relatórios médicos de Ana Aldridge jaziam ao lado do negócio do Projeto Ribeira, ao lado de mapas de território, ao lado de listas de funcionários a comprar. Fechou o dossiê de Ana, colocou-o na gaveta da secretária, trancou-o. Depois virou a cadeira para a parede de vidro. O horizonte de Lisboa estendia-se abaixo, milhões de luzes a piscar como promessas que a cidade nunca cumpria. Ele não falou. Pedro esperou mais 1 minuto, depois saiu silenciosamente, fechando a porta suavemente atrás de si. No silêncio do escritório, João Castelo sentou-se sozinho com a memória da sua mãe e o dossiê de uma mulher que acabara de descobrir ter vivido exatamente o pesadelo que ele testemunhara desde a infância. Apenas uma coisa era diferente. Ana tinha se salvado. Tinha ficado sozinha em tribunal, carregando um filho de 7 meses e contado a verdade que João nunca fora suficientemente corajoso para dizer. 3 dias depois da noite em que João leu o meu dossiê, a reunião habitual teve lugar na sala reservada do UCAIS, como sempre. 11 da noite. O piano tocava suavemente do salão principal. O aroma a bife e vinho escorria pela fresta da porta antes que a insonorização engolisse tudo. Pedro Costa abria a porta para cada homem que entrava. Gonçalo chegou primeiro, acenou a Pedro, depois sentou-se no seu lugar habitual à esquerda da mesa.
André veio a seguir, movendo-se mais depressa do que o normal, arrastando uma cadeira e sentando-se sem olhar para ninguém. O doutor Matias, o advogado, pousou a sua pasta de couro na mesa e abriu-a como um ritual imutável. 4 homens sentavam-se à volta da longa mesa de madeira. 5 cadeiras, uma vazia. A cadeira na terceira posição à direita, aquela que Miguel sempre ocupara em todas as reuniões anteriores, sempre com o seu bloco de notas de capa dura com rotas de transporte, sempre a tamborilar os dedos na mesa enquanto esperava a sua vez de relatar. A cadeira estava no mesmo lugar. Ninguém a moveu. Ninguém a puxou para mais perto para fazer espaço. Estava ali, ligeiramente desalinhada, como se a pessoa que se sentava nela tivesse acabado de sair e pudesse regressar a qualquer momento. Mas ninguém olhou para aquela cadeira. Gonçalo fixou as mãos. André fixou a mesa. O doutor Matias folheava papéis. A ausência de Miguel pesava mais do que qualquer presença na sala. No entanto, era o tipo de peso que ninguém ousava nomear. João entrou, fato cinzento carvão, camisa preta sem gravata, o relógio no seu pulso a apanhar a luz do teto enquanto puxava a sua cadeira e se sentava à cabeceira da mesa. Pedro Costa fechou a porta e ocupou o seu lugar atrás dele, braços cruzados, encostado à parede. João não olhou para a cadeira vazia. Abriu o bloco de notas de couro à sua frente, virou para a página marcada e começou como se aquela fosse uma reunião normal, como se ninguém estivesse em falta. Projeto Ribeira, como estamos? Gonçalo falou, a sua voz controlada, mas a sua mão da caneta tremia ligeiramente. Um pequeno detalhe que João notou e não comentou. A licença de construção ainda estava a ser atrasada. Os 2 funcionários que Pedro Diniz tinha comprado tinham recebido uma oferta da parte da equipa de João, mas não tinham respondido. E parecia que estavam a pesar qual dos lados seria mais perigoso recusar. João ouviu e assentiu ligeiramente. Deem-lhes até segunda-feira. Se não tiverem decidido até lá, facilitem a decisão para eles. Gonçalo assentiu e escreveu rapidamente. O doutor Matias relatou sobre a estrutura das empresas de fachada. 3 das 7 tinham completado o registro. As 4 restantes precisavam de mais tempo para mover a papelada através de diferentes conselhos. João aprovou, emitiu 2 curtas diretrizes sobre o fluxo de caixa que precisava de circular naquele mês e reatribuiu uma secção do território ocidental que tinha estado anteriormente sob o controle de Miguel. Disse-o calmamente, como se estivesse a realocar uma célula numa folha de cálculo, em vez de apagar o último rastro de uma pessoa da máquina. André aceitou o novo território, assentindo rapidamente, os lábios apertados. A reunião durou menos de 30 minutos, mais curta do que o habitual. Menos perguntas do que o habitual, menos olhares trocados do que o habitual. Todos disseram apenas o que precisava de ser dito, nenhuma palavra mais. João fechou o bloco de notas de couro. Esse foi o sinal de que tinha acabado. Gonçalo levantou-se primeiro, inclinou a cabeça e saiu rapidamente. O doutor Matias seguiu, a pasta de couro debaixo do braço. André levantou-se por último. Empurrou a sua cadeira e caminhou em direção à porta. Mas no limiar, parou. Os seus ombros enrijeceram. Engoliu uma vez, depois outra, como se estivesse a tentar forçar uma pergunta demasiado grande para a sua garganta. Depois virou-se, os olhos baixos no chão, e falou baixinho, a sua voz como o vento a escorregar por uma fresta. Chefe, sobre o Miguel. A sala ficou imóvel. Pedro Costa não se moveu, mas algo no seu corpo mudou. Uma mudança quase invisível de peso de um pé para o outro. O instinto de um homem sempre pronto a reagir. João levantou o olhar do bloco de notas de couro. Olhou para André, apenas olhou. Sem franzir a testa, sem inclinar a cabeça, sem mudar a expressão. Apenas os olhos cinzentos pálidos encontrando os olhos de André. Silencioso, paciente,
como se estivesse à espera de ver se André realmente queria terminar aquela pergunta. 3 segundos. Tempo suficiente para André sentir o peso daquele olhar pressionar o seu peito. Tempo suficiente para ele entender que uma pergunta sobre Miguel não era do tipo que tinha uma resposta. Era do tipo em que fazer a pergunta era a resposta. André curvou a cabeça. Não importa, chefe. Boa noite. Ele saiu. A porta de carvalho fechou-se suavemente. Os passos de André desvaneceram-se pelo corredor. Depois desapareceram. O piano do salão principal entrou. Uma peça clássica lenta, bonita e indiferente. João permaneceu sozinho na sala de reuniões. Pedro Costa ainda estava-se atrás dele, em silêncio, à espera. Mas João não se virou para olhar para Pedro. Abriu a gaveta da secretária e tirou o envelope castanho que Pedro lhe tinha entregue 48 horas antes. O dossiê de Ana. Colocou-o na mesa, mesmo ao lado do bloco de notas de couro que guardava o negócio do Projeto Ribeira, ao lado do mapa de território que acabara de ser redesenhado, ao lado da lista de fluxo de caixa daquele mês. 2 mundos jaziam lado a lado na mesma superfície de madeira. À esquerda, os livros do império que o seu pai construíra e ele herdara. Um império movido pelo medo, pelo silêncio, por cadeiras vazias sobre as quais ninguém ousava perguntar. À direita, 20 páginas que contavam a história de uma mulher que perdera tudo e ainda acordava todas as manhãs, ainda ia trabalhar todas as noites, ainda ensinava a filhos de estranhos com papel de sobras retirado de um contentor. João olhou de um lado para o outro, depois fechou ambos, deslizou o bloco de notas de couro para a gaveta esquerda, colocou o envelope castanho na gaveta direita, trancou ambas as gavetas com a mesma chave. Levantou-se, apertou o botão do casaco do fato e saiu da sala de reuniões sem dizer uma palavra para Pedro. Atrás dele, 5 cadeiras permaneciam imóveis à volta da mesa de madeira. 4 tinham sido empurradas de forma ordenada. A 5ª permanecia ligeiramente desalinhada, vazia, e ninguém mais perguntaria sobre ela. Uma semana depois, 7 dias em que João Castelo fez o que sempre fazia: gerir o império, dirigir o negócio do Projeto Ribeira, reunir-se com funcionários, aprovar fluxos de caixa. Mas entre chamadas e reuniões, entre números e mapas de território, continuava a puxar as câmaras de segurança do edifício Alcântara à noite e a observar uma pequena figura de uniforme azul a empurrar um carrinho de limpeza pelos corredores. Ana Silva. Ana Aldridge, a mulher cujas 20 páginas de dor estavam trancadas na gaveta direita da sua secretária. Ele não sabia o que procurava naqueles ecrãs. Talvez estivesse a tentar compreender como alguém que carregava tantas cicatrizes ainda conseguia ficar de costas direitas em frente a uma turma e ensinar crianças que nem conhecia a acreditarem em si mesmas. Isso era o que 20 páginas de papel não conseguiam explicar. Num sábado à tarde, João levou o tarrou preto para fora da garagem da cobertura sem avisar Pedro, sem levar ninguém consigo. Deixou o Maserati para trás e escolheu o carro que não chamava a atenção, o mesmo que usara na noite em que me seguiu, uma semana antes. Desta vez, não se moveu pela escuridão. Conduziu à luz do dia por ruas que lhe pareciam um pouco mais familiares do que na semana anterior, pela zona ocidental com as suas montras tapadas e paredes grafitadas, até a rua sem nome onde o edifício de tijolos de 2 andares com a placa a descascar permanecia em silêncio sob o sol da tarde. À luz do dia, o centro comunitário Boa Esperança parecia ainda pior do que à noite. A luz do sol expunha o que a escuridão tinha escondido, reboco a descascar em grandes manchas, um cano enferrujado a escorrer pela frente, degraus de cimento rachados, janelas do 1º andar, cobertas com cartão onde o vidro se tinha partido, mas os degraus estavam limpos. A maçaneta da porta tinha sido limpa até brilhar, e na porta, um pequeno sinal escrito à mão com marcador preto tinha sido colado cuidadosamente. Aberto sábado. Todos são bem-vindos. João empurrou a porta e entrou.
Um leve cheiro à umidade misturado com produtos de limpeza e lápis de cera. O corredor era estreito, a pintura amarela pálida tinha ficado cinzenta com a idade, mas em ambos os lados, desenhos de crianças estavam cuidadosamente afixados com fita colorida. Uma casa, um arco-íris, uma família de mãos dadas, um sol a sorrir. Vozes e risos ecoavam do fim do corredor. João seguiu o som e parou à entrada da maior sala do resto do chão. Eu estava no meio da sala, de costas para a porta, a ajudar um rapaz de uns 10 anos a ajustar um portátil velho. À minha volta, 7 ou 8 crianças sentavam-se em cadeiras de plástico à volta de 2 mesas longas. Cada mesa tinha 4 portáteis que eram claramente velhos, do tipo que as empresas descartavam depois de 3 ou 4 anos, caixas riscadas, autocolantes de patrimônio descolados, mas estavam a funcionar. Estavam a ser usados. E as crianças olhavam para os seus ecrãs com uma concentração que João raramente via, mesmo nos seus próprios funcionários. Virei-me e vi-o. Congelei, mas não da maneira que João estava habituado a ver quando as pessoas o encontravam onde não deviam. Era o congelar de alguém a proteger o território. O tipo de reação de uma mãe animal quando sente um estranho demasiado perto dos seus filhotes. Os meus olhos correram rapidamente de João para as crianças e de volta para João, calculando, avaliando. Senhor Castelo, a minha voz manteve-se calma, mas o meu corpo já se tinha movido entre ele e as crianças de uma forma que eu provavelmente nem percebi que estava a fazer. Mostra-me, João disse. 2 palavras, sem explicação, sem pedido. Apenas 2 palavras ditas na voz de um homem habituado a dar ordens. Exceto que desta vez não era totalmente uma ordem, mais perto de uma oferta disfarçada de hábito e poder. Olhei para ele por mais 3 segundos, a avaliá-lo. Depois dei um ligeiro aceno de cabeça, disse algo à rapariga de cabelo encaracolado na ponta da mesa. E ela assentiu e assumiu a orientação das crianças. Guiei João pelo centro. A sala de aula principal, a que ele acabara de ver, tinha 8 portáteis velhos, um quadro branco manchado com tinta que não apagava completamente, e 3 ventoinhas a funcionar a toda a velocidade porque o sistema de ar-condicionado estava avariado há muito tempo. A sala ao lado era mais pequena, destinada aos mais novos. O chão estava coberto com tapetes de espuma coloridos e interligados, do tipo vendido em lojas de descontos. Uma estante baixa estava cheia de livros infantis gastos, muitos sem capas, alguns remendados com fita cola, caixas de lápis de cera, papel de desenho, cartões de alfabeto feitos à mão, cada letra cuidadosamente escrita com marcador e uma ilustração simples ao lado. A última sala no resto do chão era a mais pequena, mal o suficiente para uma mesa, 2 cadeiras e um armário de arquivo de metal velho. Expliquei brevemente que era ali que ajudava mães solteiras e famílias da zona a preencher formulários de assistência, a ler cartas de senhorios, a compreender contratos de empréstimo e, por vezes, apenas a ter um lugar para se sentarem e falarem com alguém sem serem julgadas. Dentro do armário de arquivo havia dezenas de pastas, cada uma etiquetada à mão. Candidaturas à habitação, assistência alimentar, matrículas escolares, contactos de apoio jurídico. João puxou uma pasta e folheou-a. Cada formulário estava preenchido com a minha letra caprichosa, com notas para cada família. Estado atual, próximos passos. Aquilo era um sistema rudimentar, manual, gerido com esferográficas e papel de sobras. Mas era um sistema. João tinha construído um império de dezenas de milhões de euros com base em sistemas. Reconhecia um quando o via. Paramos no corredor entre os desenhos das crianças na parede. João perguntou, a sua voz mais baixa que o habitual, quase só para os 2. Há quanto tempo faz isto? Encostei as costas à parede e cruzei os braços. Uma postura defensiva familiar que provavelmente não percebia que se tornara reflexo.
Desde que o Hugo fez 3 anos. Não podia pagar a creche, por isso trouxe-o para cá. O edifício estava vazio. O proprietário deixou-me usar o resto do chão de graça em troca de o manter limpo. Eu só precisava de um lugar seguro para o Hugo enquanto trabalhava à noite. Fiz uma pausa e olhei para a sala de aula onde as vozes das crianças ainda se faziam ouvir. Depois, uma vizinha perguntou se a filha podia vir. Depois, outra família. Depois, os adolescentes começaram a aparecer depois da escola porque não tinham para onde ir. Depois, os pais deles vieram porque precisavam de ajuda com a papelada e ninguém mais os ajudava. Dei de ombros, como se tudo o que eu tinha construído fosse um acidente em vez de um milagre. Simplesmente cresceu. João olhou para mim. Aquela mulher não tinha capital, não tinha licenciatura, não tinha pessoal, não tinha nome, não tinha poder. Tinha papel de sobras de um caixote do lixo, canetas velhas, 8 portáteis descartados e mãos que um dia tinham sofrido costelas partidas à mercê de um homem que jurava que a amava. E tinha construído um lugar onde as crianças vinham por escolha, as famílias confiavam por escolha, e uma porta que permanecia aberta sob uma placa escrita à mão que dizia: "Todos são bem-vindos". Ele tinha 200 pessoas a trabalhar para ele, um império legítimo de imobiliário e restaurantes, uma rede subterrânea que controlava metade da cidade, 30 milhões de euros a circular no negócio do Projeto Ribeira. E não conseguia lembrar-se da última vez que alguém lhe tinha dito obrigado, sem medo por trás. João assentiu. Não disse mais nada. Não prometeu nada. Não meteu a mão na carteira, não ofereceu, não concedeu favores. Apenas assentiu, virou-se e saiu do edifício, deixando-me sozinha no corredor entre os desenhos das crianças. O tarro ligou e foi-se embora. Observei até o carro desaparecer na esquina. Depois voltei para a sala de aula, sentei-me ao lado das crianças e continuei a lição de onde tinha parado. Como se o chefe da máfia mais poderoso de Lisboa a entrar pela minha porta não fosse a coisa mais estranha que eu já tinha visto. E talvez, depois de tudo o que Ana Silva tinha vivido, verdadeiramente não fosse. Momento. Aqui tenho de fazer uma pausa. Isto tudo, a minha vida a cruzar-se com a dele, esta dança estranha entre o meu mundo de lixo reciclado e o império dele, era, na verdade, totalmente absurdo. Eu nem sei se tudo o que se passava nas suas reuniões era assim tão real. Quer dizer, um chefe da máfia que de repente se interessa pela cleaner noturna, que depois descobre o seu segredo e a sua vida paralela. Parece um enredo de filme barato. Na minha terra diríamos, ele está completamente maluco. Mas talvez fosse esse o problema. Talvez fosse demasiado real para ser verdade. Nunca saberemos as suas verdadeiras intenções, ou eu nunca saberei se era apenas curiosidade ou um complexo de herói forçado, ou nem sei. O que é certo é que a minha vida nunca mais seria a mesma. E a vossa também não, se estivessem no meu lugar, certo? Como é que uma pessoa normal lida com algo assim? Honestamente, eu não lidei. Eu sobrevivi. De qualquer forma, voltando à história. Na segunda-feira à noite seguinte, comecei o meu turno de limpeza às 21 horas, como sempre fazia. Empurrei o meu carrinho pelos andares na rota familiar, começando no 10º e subindo. 12, 13, 14. Todos os andares eram iguais. Aspirar, esfregar, esvaziar o lixo, limpar as secretárias, verificar as salas de reuniões. Movimentos que eu tinha repetido durante centenas de noites, até as minhas mãos e pés se moverem sem o meu cérebro precisar de dar uma ordem. Mas naquela noite algo estava diferente. Desde o sábado à tarde, quando João Castelo entrou no centro comunitário e disse, "Mostra-me", percebera que estava a pensar nele mais do que me permitia. Não de uma forma romântica, da forma como alguém que foi traído pela confiança começa a perceber que está a confiar de novo. A maneira como ele olhou para os desenhos das crianças nas paredes,
A maneira como abriu cada pasta no armário de arquivos com verdadeira atenção, não com cortesia polida. A maneira como perguntou: há quanto tempo faz isto? Com uma voz mais baixa que o habitual, como se a pergunta importasse mais do que ele queria admitir. E a maneira como saiu sem prometer nada, sem dar nada, sem me colocar numa posição em que tivesse de lhe dever algo. Estranhamente, isso fez-me confiar nele mais do que qualquer promessa alguma vez poderia. Às 23h15, empurrei o carrinho para o andar privado de João, o trezevo, o andar que o horário de limpeza designava 2 vezes por semana. E aquela noite era uma delas. Eu sabia que aquele andar geralmente estava vazio àquela hora. João raramente ficava no escritório depois das 22 dias nos dias de semana. Um ritmo que eu conhecia não porque eu seguia, mas porque quando se limpa um edifício durante tempo suficiente, aprende-se a sua respiração da mesma forma que se aprende a própria. As portas do elevador abriram-se. O corredor no 13º andar estava mais escuro do que os outros. Iluminado apenas por luzes de tiras baixas ao longo dos rodapés e o brilho verde dos sinais de saída em ambas as extremidades. Rolei o carrinho para fora, as rodas sussurrando sobre o tapete grosso. Comecei pela grande sala de conferências no fim do corredor, onde João recebia convidados e parceiros legítimos durante o dia. Limpar a mesa, aspirar, trocar o saco do lixo. Depois movi-me em direção à extremidade do corredor, onde o escritório privado de João estava, ao lado de uma sala de reuniões mais pequena. Estava a uns 10 passos da sala pequena, quando ouvi uma voz. Parei o carrinho. A sala de reuniões pequena tinha uma porta de vidro fosco, fechada, mas não completamente trancada, ligeiramente aberta o suficiente para a luz se espalhar pelo corredor e para as vozes serem claramente audíveis através do silêncio do 13º andar, perto da meia-noite. Era a voz de João, mas não o João que eu conhecia. O homem que esteve no centro comunitário no sábado tinha soado caloroso e grave, pesado sem ser cortante. A voz de alguém a tentar não ocupar demasiado espaço, embora o seu instinto fosse ocupar todo o espaço em qualquer sala. A voz que vinha pela fresta da porta era algo completamente diferente. Fria, plana, vazia como um lago congelado em janeiro. Sem emoção, não porque a estivesse a conter, mas porque a emoção tinha sido removida e guardada em algum lugar antes de ele sequer levantar o telefone. Digam-lhe que tem até sexta-feira. Fiquei imóvel no corredor, uma mão na pega do carrinho, o coração a acelerar. Se o dinheiro não estiver lá, tomamos a propriedade e tudo o que nela está. Silêncio. João ouviu a pessoa do outro lado. Depois respondeu, e cada palavra caiu como uma pedra fria sobre o vidro. Não me importo com a família dele. Eu não respirava. Fiquei ali a 10 passos da porta destrancada na escuridão do corredor. E cada palavra que ele acabara de dizer ecoava dentro de mim como um som numa sala vazia. Não me importo com a família dele. Aquela não era a voz do homem que perguntou: há quanto tempo faz isto? Com olhos que eu tinha confundido com respeito. Aquela era a voz de um homem que podia tirar a casa de uma família sem um pálido tremor de hesitação. Aquela era a voz de um destruidor. Recuei o carrinho um passo, depois 2, tentando não fazer ruído. As rodas rolaram sobre o tapete quase silenciosamente, mas o meu coração batia tão forte que pensei que o corredor inteiro podia ouvi-lo. Virei o carrinho e empurrei rapidamente em direção ao elevador, carreguei no botão e esperei os 10 segundos mais longos que conhecia num mês. As portas abriram-se. Entrei, as portas fecharam-se e encostei-me à parede do elevador. Olhos fechados, ambas as mãos agarrando a pega do carrinho, até os meus nós dos dedos ficarem brancos. Não terminei de limpar o 13º andar naquela noite. Desci até o átrio, devolvi o carrinho à sala de material, troquei de roupa e conduzi o meu Toyota de volta ao apartamento do 3º andar, perto das 2 horas da manhã. A dona Fátima estava a dormir no sofá. O Hugo enroscado na pequena cama do único quarto do apartamento
abraçando um urso de pelúcia a faltar-lhe um olho. Acordei a dona Fátima suavemente, agradeci-lhe, esperei que ela voltasse para a sua casa ao lado. Depois fechei a porta à chave, verifiquei as janelas, puxei as cortinas. Entrei no quarto, deitei-me ao lado do Hugo e puxei-o para os meus braços e chorei em silêncio. Lágrimas escorregaram para a almofada enquanto Hugo dormia, a respirar calmamente, os dedos minúsculos bem enrolados na orelha do urso. Não estava a chorar porque tinha medo de João Castelo. Eu tinha sobrevivido a Ricardo Aldridge. Tinha suportado costelas partidas e queimaduras e noites no chão da cozinha à espera da próxima tempestade. O medo era algo com que eu tinha aprendido a viver há muito tempo. Chorei porque pela primeira vez em muito tempo. Depois de Ricardo, depois do Alentejo, depois de anos a reconstruir-me das ruínas, tinha começado a confiar. Confiar nos olhos de um homem que olhava para os desenhos das crianças na parede. Confiar na voz grave que perguntou há quanto tempo eu fazia aquilo. Confiar no aceno quando ele partiu sem promessas. Porque as pessoas que prometiam mais na minha vida sempre foram as que destruíam mais. E a voz através da porta entreaberta no 37º andar tinha despedaçado tudo isso. Na manhã seguinte, depois de levar o Hugo para a casa da dona Fátima, sentei-me no chão da cozinha com o meu velho telefone e pesquisei João Castelo, Lisboa. Resultados apareceram. Artigos sobre restaurantes sofisticados, sobre projetos imobiliários, sobre doações de caridade para um hospital infantil, fotos dele de fato em angariações de fundos, a apertar a mão do presidente da Câmara, a sorrir ao lado de líderes empresariais. Mas entre essas páginas brilhantes havia outros fragmentos. Um artigo do Diário de Notícias de há 3 anos sobre alegadas ligações ao crime organizado no imobiliário de Lisboa. Uma investigação inacabada num blog local sobre pequenas empresas na zona oriental a serem adquiridas sob pressão. Uma série de comentários em fóruns de bairro a alertar as pessoas para nunca recusarem quando os Castelo ofereciam para comprar a sua propriedade. Nada disso tinha provas concretas. Nada disso dizia o nome dele abertamente, mas eu não precisava de provas concretas. Eu tinha ouvido a sua voz através da porta. Não me importo com a família dele. Essa era toda a prova de que precisava. Pousei o telefone no chão, encostei a cabeça à parede e fechei os olhos. A escolha à minha frente era clara e cruel. Demitir-me do trabalho e perder o meu único rendimento, não pagar o arrendamento do mês seguinte, ver o Hugo perder a estabilidade que eu tinha passado 3 anos a construir. Ficar e continuar a limpar andares para um homem que agora eu sabia o que era. Escolhi ficar. Pelo Hugo, pelo arrendamento, por este pequeno e gasto apartamento, o único lugar seguro que tínhamos. E não o perderia por ninguém, nem mesmo pela minha própria desilusão. Mas escolhi a distância também. Daquela noite em diante, Ana Silva limparia o edifício Alcântara, receberia o meu salário, manteria o meu emprego, mas não olharia para João Castelo de novo. Não iria ao 30º andar enquanto ele ainda estivesse lá. Não responderia se ele me falasse. Voltaria a ser o fantasma que tinha sido durante 18 meses. Invisível, sem nome, sem rosto. Porque eu tinha aprendido uma lição com Ricardo Aldridge que nunca esqueceria. Quando se começa a confiar na pessoa errada, o preço nunca é pago apenas por ti. Recai sempre sobre a criança que dorme no quarto ao lado. Enquanto eu erguia uma parede invisível entre mim e João Castelo, na zona ocidental de Lisboa, outro homem observava e calculava. Pedro Diniz, 45 anos, estava sentado num escritório atrás do nightclub Meridian, em Alcântara, onde a música do andar de cima batia forte o suficiente para fazer o teto tremer, mas não conseguia romper a insonorização da cave. Pedro não era como João. João usava fatos feitos à medida e geria um império através do silêncio.
Pedro usava uma camisa de seda aberta na gola, anéis de ouro em 3 dedos e geria as coisas através do barulho, através de uma presença impossível de ignorar, garantindo que todos na sala soubessem sempre quem detinha o poder. À frente de Pedro Diniz jaziam 3 fotografias de longa distância. A primeira, um Tahoe preto estacionado em frente ao Centro Comunitário Boa Esperança, tirada à luz do dia. A segunda, João Castelo, a sair do edifício antigo com um blusão de couro preto, o rosto meio virado, mas suficientemente claro para identificar. A terceira, eu, Ana Silva, à porta, a ver o Tahoe partir. Tiago, 29 anos, estava em frente à secretária de Pedro, com as mãos cruzadas atrás das costas, à espera. Tiago era o tipo de músculo que Pedro gostava de usar. Jovem, impetuoso, inteligente o suficiente para seguir ordens, imprudente o suficiente para não perguntar por quê. 3 vezes, Pedro disse, batendo com o dedo na foto do Tahoe. Os Castelo estiveram naquela porcaria 3 vezes em 2 semanas. Explica-me isso. Tiago encolheu os ombros. Ela não é ninguém, chefe. Cleaner no edifício dele. Mãe solteira, um filho. Vive num apartamento na Rua da Boa Vista. Conduz um Corolla em mau estado. Sem ligações, sem dinheiro, sem família. Então, por que é que o homem mais poderoso da Zona Norte está a conduzir um carro que não é dele para visitar um edifício que não vale o seu tempo? Tiago não tinha resposta para aquilo. Pedro não precisava de uma. Ele já sabia. Durante 2 semanas, o negócio do Projeto Ribeira tinha abrandado. As licenças de construção ainda estavam retidas, exatamente como Pedro Diniz tinha planeado. Mas em vez de reagir imediatamente como Pedro Diniz tinha vindo a esperar de João Castelo ao longo de 10 anos, João tinha abrandado. Faltara a 2 reuniões com funcionários do conselho. Pedro Costa tivera de aparecer em seu lugar. E Pedro Costa, leal e perigoso, não era João. Quando Pedro Costa falava, as pessoas ouviam uma ameaça. Quando João falava, as pessoas ouviam o destino. Sem João a negociar pessoalmente, os 2 funcionários que Pedro Diniz tinha comprado começaram a sentir-se mais ousados. Começaram a pensar que os Castelo não eram tão aterrorizantes quanto os rumores afirmavam. E Pedro Diniz viu uma oportunidade naquela distração. Ela não é ninguém. Pedro Diniz disse lentamente, levantando a minha foto e virando-a entre 2 dedos. Ela é uma alavanca. Tiago assentiu, à espera da ordem. Visitem-na. 3 noites depois, 1 da manhã, saí do Centro Comunitário Boa Esperança depois de dar aulas. Naquela noite, terminei mais tarde do que o habitual, porque uma rapariga de 14 anos precisava de ajuda para preencher um formulário de bolsa de estudos, e o prazo era no dia seguinte. Fiquei 1 hora extra, sentada ao lado da rapariga, lendo cada requisito linha por linha, ajudando-a a escrever a sua declaração pessoal. Agora estava cansada, os ombros doridos de estar sentada demasiado tempo em plástico duro. Os olhos ardiam com a luz fluorescente. Tranquei a porta do centro, virei-me e parei. Um homem estava ao lado do meu Toyota, encostado à porta do condutor, as mãos nos bolsos, relaxado como se estivesse à espera de um amigo. Mas eu não tinha amigos que me apanhassem à 1 da manhã na zona ocidental de Lisboa. Não o reconheci. Mais jovem que João, mais alto que eu, casaco preto, boné puxado para baixo. O sorriso na sua boca era o tipo de sorriso que eu tinha aprendido a reconhecer há muito tempo. O sorriso de um homem que sabia que tinha mais poder do que a mulher à sua frente e queria certificar-se de que ela também o sabia. Bela escolinha que tens aqui, querida. A voz de Tiago era suave, falsamente amigável. A voz de um vendedor a tentar convencer-te a comprar o que não precisas. Seria uma pena se algo lhe acontecesse. Eu permaneci imóvel, 10 passos entre mim e o carro, 10 passos entre mim e o estranho no escuro, a minha mão cerrada num punho ao lado,
as unhas a morderem a palma. Um velho reflexo. Um reflexo de noites no Alentejo, quando Ricardo chegava tarde e eu ouvia as chaves a deslizarem na fechadura e não sabia se aquela noite seria normal ou a noite em que as costelas se partiam. Conhecia aquela sensação. Ser ameaçada por um homem estranho no escuro. Tinha sobrevivido a isso vezes suficientes para saber que o medo não ajudava. Tiago deu um passo mais perto. Ou aquele teu filho, Hugo, certo? Miúdo Giro. Primeiro ano na escola primária Boa Esperança. O nome do meu filho. A escola do meu filho. O meu sangue gelou por um instante, depois ferveu instantaneamente. Calor a subir do meu peito para o punho que eu apertava. Diz ao teu amigo Castelo que Pedro Diniz não gosta de ser ignorado e diz-lhe para resolver os seus assuntos antes que outras pessoas comecem a resolvê-los por ele. Tiago afastou-se do Toyota, deu um assobio suave e caminhou em direção a um SUV estacionado no fim da rua. Os faróis acenderam-se, o motor ligou e ele foi embora, deixando-me sozinha no passeio rachado em frente ao centro comunitário. Fiquei ali parada por 30 segundos, sem me mexer, sem chorar, sem tremer. 30 segundos para a minha mente processar tudo. O nome do meu filho, a escola do meu filho, a ameaça, o nome Pedro Diniz e a verdade de que o mundo de João Castelo tinha acabado de estender uma mão negra e tocado o mundo do meu filho. Depois tremi, não de medo, mas de raiva. A raiva que Anna Aldridge tinha enterrado durante 7 anos. Desde o dia em que estive num tribunal no Alentejo, grávida de 7 meses, e contei a verdade sobre Ricardo, aquela raiva subiu da boca do meu estômago, espalhou-se pelo meu peito, pelos meus braços, pelos meus dedos que tremiam. Eu tinha fugido uma vez de Ricardo, do Alentejo, da minha vida antiga. Tinha mudado o meu nome, mudado a minha cidade, mudado tudo. E se eu fosse a Ana de há 7 anos, fugiria de novo. Entraria no carro, conduziria para casa, faria as malas, agarraria o Hugo, desapareceria antes do amanhecer. Eu sabia como desaparecer. Já o tinha feito antes. Mas fiquei ao lado do Toyota numa rua escura da zona ocidental, a ver o SUV de Tiago desaparecer no fim do quarteirão e não fugi. Abri a porta do carro, sentei-me no lugar do condutor e liguei o motor. E em vez de virar à esquerda para o meu apartamento na Rua da Boa Vista, virei à direita, para a Baixa, para o edifício de vidro de 30 andares na Avenida da Liberdade, para o edifício Alcântara. Dos horários da manhã, estacionei no Parque dos Funcionários, usei o meu cartão-chave na entrada traseira, apanhei o elevador até ao 30º andar, o andar que eu tinha evitado durante 2 semanas, o andar onde eu tinha jurado que não pisaria enquanto João estivesse lá. Mas naquela noite, alguém tinha dito o nome do meu filho no escuro. O elevador abriu. O corredor do 30º andar estava mais claro que o habitual. A luz no escritório de João ainda estava acesa. Caminhei até a pesada porta de carvalho, como a porta dos fundos do restaurante, sobre a qual eu nunca soubera, e bati, não suavemente, mas com força, 3 batidas, sólidas, o tipo de batida de alguém que já estava farta do silêncio. A porta abriu-se. João Castelo estava à porta do seu escritório. As mangas da camisa preta arregaçadas até os cotovelos, o cabelo ligeiramente mais solto do que o seu controlo polido habitual. O copo de uísque na mesa atrás dele ainda estava meio cheio. Atrás dele, Pedro Costa estava sentado no sofá no canto com um portátil aberto nas coxas. E era óbvio que estavam a trabalhar, não a dormir ali. Pedro olhou para cima quando a porta abriu. Os seus olhos estreitaram-se quando me viu. João olhou para mim. Eu estava em frente a ele com as roupas que usava quando dava aulas no centro. Uma camisola com capuz cinzenta, calças de ganga velhas, o cabelo a soltar-se de um torcido apressado. Os meus olhos estavam vermelhos, não de chorar, mas de raiva e exaustão,
e de conter demasiadas coisas ao mesmo tempo. Mas as minhas costas estavam direitas, os meus ombros abertos. Estava em frente ao chefe da máfia mais poderoso da zona norte de Lisboa às 12 da manhã e não baixei a cabeça. Alguém ameaçou o meu filho esta noite. A minha voz não tremeu. Cada palavra era clara, nítida, sem desperdício. Usaram o seu nome. A mudança no rosto de João não foi o tipo de raiva que os homens comuns mostravam. Sem maxilar cerrado, sem olhos a faiscar, sem punho a apertar. Foi algo pior que a raiva. O seu rosto ficou frio, como se alguém tivesse desligado um interruptor dentro dele, e tudo o que restava era uma superfície plana, vazia e profundamente perigosa. Os seus olhos escureceram, as pupilas a dilatar a luz da lâmpada, e o seu maxilar apertou-se numa linha imóvel. Aquele era o rosto que Gonçalo via quando a sua mão da caneta tremia. Aquele era o rosto que André via quando perguntava sobre Miguel e recebia silêncio em troca. Aquele era o rosto que toda Lisboa sabia que nunca deveria ver uma segunda vez. Atrás dele, Pedro Costa tinha se levantado sem que eu sequer notasse. O portátil estava fechado. A mão direita de Pedro moveu-se dentro do colete por reflexo. Um movimento repetido milhares de vezes ao longo de 15 anos, até se ter tornado uma extensão natural do seu corpo. Descreva-o. 2 palavras. João não perguntou o que tinha acontecido. Não perguntou se eu estava bem. Não perguntou por que tinha vindo ali às 2 horas em vez de chamar a polícia. Saltou tudo isso e foi direto à informação de que precisava. Descrevi-o. Jovem, 20 e poucos anos, mais alto do que eu, casaco preto, boné de beisebol, um sorriso falso, a conduzir um SUV escuro. Sabia o nome do Hugo. Sabia a escola do Hugo. Mencionou o nome Pedro Diniz. João e Pedro trocaram um olhar. Rápido, silencioso, o tipo de comunicação sem palavras entre 2 homens que tinham passado por tanto juntos que já não precisavam de linguagem. Ambos sabiam exatamente quem era. Tiago. Não vai acontecer de novo, João disse, a sua voz plana como betão vertido. Não foi um conforto. Foi uma declaração. Olhei para ele e pela primeira vez desde que entrei, não me contive. Não é suficiente. A minha voz subiu. Não um grito, mas mais nítida, mais forte, carregando o peso de 7 anos a suportar tudo sozinha. Não quero a sua proteção. Quero saber se preciso de levar o meu filho e desaparecer de novo. Fiz uma pausa. Os meus olhos seguraram os de João, firmes, sem tremer, sem baixar, sem desviar, porque já o fiz antes e farei de novo. O escritório ficou em silêncio. O zumbido do sistema de ventilação era o único som. Pedro Costa permaneceu imóvel, as mãos ainda dentro do colete, os olhos movendo-se de mim para João e de volta para mim, lendo o momento da mesma forma que lia um mapa de batalha. João não reagiu de imediato. Olhou para mim e algo mudou no seu rosto por um único instante, tão rápido que se eu piscasse teria perdido. Não piedade. João Castelo não tinha piedade. Era reconhecimento. Eu não estava a falar de Tiago. Não estava a falar daquela noite. Estava a falar de Ricardo Aldridge, no Alentejo, e da noite em que fugi enquanto estava grávida de 7 meses. Estava a falar de toda a minha vida, de como já tinha desaparecido uma vez para sobreviver e estava disposta a fazê-lo de novo se fosse preciso. E estava a perguntar-lhe, com a voz mais calma que conseguia manter às 2 da manhã, com os olhos vermelhos e o coração a bater descontroladamente, se o mundo dele me ia forçar a fugir mais uma vez. Não vai precisar de fugir, João disse. Lento, claro, cada palavra carregando peso. Não deste silêncio. Não assenti, não lhe agradeci, não soltei um suspiro. Observei-o por alguns segundos e depois disse algo que Pedro Costa não esperava.
Algo que o fez dar um passo em frente por reflexo antes que João levantasse uma mão num pequeno sinal para parar. Ouviu ao telefone há 2 noites na sala de conferências deste andar. O ar na sala mudou como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio. Pedro Costa encolheu-se como um arame, o seu olhar fixo em mim, reavaliando-me desde o início. Já não uma mulher da limpeza a bater à porta às 2 horas, mas uma pessoa que sabia demasiado. Sei o que você é, Sr. Castelo. Eu disse-o não como uma acusação, não como uma ameaça. Disse-o como um fato com que eu tinha vivido durante 2 semanas, chorado durante uma noite, esperado todas as manhãs enquanto via o Hugo comer cereais, e aceitei da forma como aceitava todas as outras verdades brutais na minha vida, olhando-as diretamente em vez de desviar o olhar. O silêncio era pesado. Pedro olhou para João à espera do sinal. No mundo deles, pessoas que sabiam demasiado eram um problema, e os problemas tinham soluções. João não olhou para Pedro. Olhou para mim, a mulher que tinha sido ameaçada no escuro, conduzira 20 minutos para chegar ali, bater à porta de um chefe da máfia, e em vez de implorar por proteção, olhara-o nos olhos e dissera que sabia quem ele era. Ou não tinha medo, ou tinha vivido coisas que faziam da coragem uma habilidade de sobrevivência em vez de uma escolha. João sabia que era ambos, então sabe que posso cumprir essa promessa. A sua voz não mudou. Os seus olhos não se desviaram dos meus. Segurei o seu olhar por mais uma respiração. Depois virei-me e saí pela porta, sem agradecer, sem despedir, sem olhar para trás. Os meus passos ecoaram pelo corredor do 30º andar, desvanecendo-se. Depois, o tilintar do elevador. Depois, silêncio. João permaneceu a olhar para a porta aberta por onde eu acabara de passar. Pedro Costa permaneceu atrás dele, as mãos ainda dentro do colete, à espera. Acorda toda a gente, João disse sem se virar. A sua calma era perfeita. Mas Pedro Costa, que estivera atrás de João durante 15 anos, ouviu algo sob aquela calma. Algo que ele só tinha ouvido 2 vezes antes na sua vida. Uma vez quando a mãe de João morreu, e outra vez quando Patrício Castelo foi finalmente enterrado. Temos trabalho a fazer. 48 horas. Esse foi todo o tempo de que João Castelo precisou para transformar a vida de Tiago em cinzas sem lhe tocar. Na primeira noite, 6 horas depois de eu ter deixado o 30º andar, Tiago bebia cerveja no seu bar habitual em Alcântara, quando 2 homens que nunca vira entraram, sentaram-se de cada lado dele e disseram muito educadamente que alguém queria falar. Tiago olhou em volta na procura de uma saída. Um terceiro homem já estava à porta. Ninguém puxou uma arma. Ninguém levantou a voz. Simplesmente esperaram, pacientes, com um tipo de polidez que Tiago percebeu não ser polidez nenhuma. Tiago foi com eles. Um SUV preto levou-o a um armazém num distrito industrial na zona ocidental, perto do Tejo, onde à noite não havia ninguém além de ratos e escuridão. Levaram-no para uma pequena sala dentro do armazém. 4 paredes de cimento, uma cadeira de madeira, uma única luz no teto. Depois fecharam a porta e Tiago sentou-se lá sozinho. 6 horas. Ninguém entrou. Ninguém disse nada. Sem água, sem comida, sem telefone, sem relógio. Apenas a cadeira de madeira e a lâmpada do teto a brilhar forte o suficiente para ele ver as 4 paredes e ouvir o seu próprio batimento cardíaco. 6 horas foram suficientes para a imaginação de um homem o destruir por si mesma. Tiago viu a cadeira vazia de Miguel na sua mente centenas de vezes antes de a porta finalmente se abrir. João entrou sozinho, sem Pedro Costa, sem guarda-costas, fato cinzento carvão, camisa preta, as mãos nos bolsos. Puxou uma cadeira dobrável do canto, colocou-a em frente a Tiago, a uns 2 metros de distância, e sentou-se. Não disse nada durante os primeiros 30 segundos. Apenas observou Tiago com olhos cinzentos pálidos que não piscavam,
O tipo de olhar que Tiago tinha visto numa cobra de jardim quando era criança. O olhar paciente de um predador que sabia que a presa não tinha para onde fugir. Depois João falou. A sua voz era leve, quase suave, mais aterrorizante do que qualquer grito. Ameaçou uma criança, um rapaz de 6 anos. Disse o nome dele. Conhecia a escola dele. Tiago abriu a boca. João levantou um dedo. Tiago fechou-a. Vou dizer isto uma vez, e vou dizer muito lentamente, porque quero ter a certeza de que se lembra de cada palavra quando a repetir ao Pedro Diniz. João inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos, os olhos ao nível dos de Tiago. Há limites, limites que existem antes dos territórios, antes do dinheiro, antes de tudo isto. Ele gesticulou em volta deles no armazém, no escuro, em todo o submundo. Crianças pertencem ao outro lado dessa linha. Sempre. Você cruzou-a. E a única razão pela qual vai sair daqui esta noite é porque quero que o Pedro Diniz ouça isto da sua boca, não através de um saco para cadáveres. Tiago foi libertado às 4 horas da manhã. Saiu do armazém com as pernas a tremer, deu 5 passos, depois curvou-se para a berma da estrada e vomitou. Ninguém lhe tinha batido, nenhuma contusão, mas Tiago saiu daquele armazém como um homem diferente. Um homem que tinha passado 6 horas sozinho com a sua imaginação e vira o horror suficiente para que ninguém precisasse de fazer mais nada. 3 dias depois, a vida de Tiago começou a desaparecer. Não através da violência, mas através de sistemas. Segunda-feira, o SUV que Tiago conduzia, registrado numa das empresas de fachada de Pedro Diniz, foi rebocado pela polícia por uma infração de registro. Quando Tiago ligou para o parque de apreensão, o registro do veículo não existia no sistema. Terça-feira, o senhorio do apartamento de Tiago, em Alcântara, um homem com quem Tiago nunca tivera problemas em 3 anos, de repente entregou um aviso, terminando o contrato de arrendamento em 7 dias por violação dos termos. Tiago ligou para discutir. O senhorio não atendeu. Tiago foi e bateu a porta. O senhorio abriu a porta, o rosto pálido, e disse apenas uma frase. Desculpe, não tenho escolha. Os seus olhos eram os olhos de um homem que acabara de receber uma chamada de alguém que temia mais do que qualquer inquilino. Quarta-feira, a conta bancária de Tiago foi congelada. Não pela polícia, não por um tribunal. A agência disse-lhe que a conta estava sob revisão interna e não podia ser acedida até o processo estar concluído. O processo não tinha data de fim. Em 4 dias, Tiago perdeu o seu carro, a sua casa, o seu dinheiro. Ninguém lhe deu um soco. Ninguém lhe deu um pontapé. Nem uma gota de sangue foi derramada. Ele foi simplesmente apagado do sistema. O próprio sistema virando-lhe as costas como se nunca tivesse existido. Foi assim que João Castelo castigou. Não com punhos, mas com um telefonema. Enquanto tratava de Tiago, João geria o tabuleiro de xadrez maior. Na segunda noite, depois de eu ter deixado o 36 no andar, sentou-se no seu escritório e fez 3 telefonemas em 2 horas. 3 funcionários do conselho que Pedro Diniz tinha comprado para bloquear as licenças do Projeto Ribeira. 3 peças que Pedro Diniz acreditava estarem fixas. A primeira chamada durou 12 minutos. A segunda durou 8. A terceira demorou apenas 5, porque, a essa altura, o terceiro funcionário tinha ouvido falar das 2 primeiras chamadas e não precisava de muita persuasão. João não emitiu uma ameaça direta em nenhuma delas. Não precisava. Apenas mencionou os investimentos imobiliários que cada homem detinha, os contratos de construção dos quais as suas famílias beneficiavam, as relações comerciais cuja estabilidade dependia de quem controlava a zona norte de Lisboa. Ele não disse se não o fizerem. Não precisava. Os 3 funcionários entenderam a parte não dita. Porque neste mundo, o que é deixado por dizer é sempre a parte mais perigosa. Na manhã seguinte, a licença de construção para o Projeto Ribeira foi aprovada. Pedro Diniz perdeu 3 peças numa noite.
Uma mensagem foi enviada a Pedro Diniz através de um intermediário, um proprietário de restaurante na Zona da Graça, que ambos os lados usavam como canal informal. A mensagem continha uma frase: da próxima vez que usar uma criança para enviar uma mensagem, usarei toda a sua operação para enviar a minha. Na terceira noite, na cobertura do quarto segundo andar, João estava sozinho no escuro, a cadeira virada para a parede de vidro, olhando para o horizonte de Lisboa. Um portátil estava aberto na mesa ao lado dele, o ecrã a mostrar o feed da Câmara de Segurança do Centro Comunitário Boa Esperança. A câmara exterior, grande angular, preto e branco de baixa qualidade, o tipo de câmara barata que eu provavelmente comprara numa loja de eletrônica em segunda mão. No ecrã, o centro estava fechado, as luzes apagadas, o passeio vazio, seguro, pelo menos naquela noite. João levou um gole de uísque e pensou nas últimas 48 horas. Tinha acordado toda a rede às 2 horas da manhã. Tinha posto pessoas a vigiar Tiago. Tinha feito 3 chamadas que viraram o tabuleiro político. Tinha usado bancos, senhorios, polícia, sistemas imobiliários para apagar a vida de um homem sem lhe tocar. Tinha enviado uma mensagem a Pedro Diniz forte o suficiente para o chefe da Zona Oriental entender que a fronteira tinha sido redesenhada. Tinha usado todo o poder do império subterrâneo que o seu pai construíra e ele herdara. Toda a força que acumulara ao longo de 22 anos para proteger uma mulher da limpeza com um salário mínimo e o seu filho de 6 anos. Perguntou-se quando fora a última vez que usara o poder para proteger, em vez de controlar. Revistou a memória. 10 anos, 15, 20. Não encontrou resposta. No ecrã do portátil, o Centro Comunitário Boa Esperança permanecia silencioso na noite, pequeno e frágil num bairro pobre, com a sua placa a descascar e a porta que eu trancava todas as noites com um cadeado barato. Parecia a coisa mais frágil do mundo, e João tinha acabado de usar tudo o que tinha para evitar que se partisse. Deu outro gole de uísque. O horizonte de Lisboa brilhava lá embaixo. Milhões de luzes, milhões de vidas, e algures entre aquelas luzes, um apartamento no 3º andar, na Rua da Boa Vista, uma mulher a segurar o seu filho a dormir. Inconsciente de que o chefe da máfia mais poderoso da cidade tinha queimado 48 horas e inúmeros favores recolhidos ao longo de 2 décadas para garantir que ela e o rapaz dormiriam em paz naquela noite. João fechou o portátil. A escuridão engoliu a sala e, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio na cobertura não parecia a solidão com que ele aprendera a viver. Parecia uma escolha. Os dias seguintes foram silenciosos. Silenciosos da forma que só as pessoas que viveram tempestades entendem ser assustadora. Porque o silêncio após uma tempestade nunca significa que a tempestade se foi. Significa apenas que está a tomar fôlego. Tiago desapareceu de Alcântara. Ninguém o viu no seu bar habitual. Ninguém viu o SUV escuro estacionado no fim da rua. 3 funcionários do conselho mudaram de lado tão rapidamente que Pedro Diniz mal teve tempo de reagir antes que a licença do Projeto Ribeira fosse aprovada e carimbada. O Centro Comunitário Boa Esperança permaneceu onde estava na rua sem nome da Zona Ocidental. Placa a descascar, portas ainda a abrirem todas as noites. Seguro. Mas eu não me sentia segura. Entendia o preço pago por este silêncio. Não conhecia os detalhes, nem o armazém, nem as 6 horas que Tiago passou sozinho, nem os 3 telefonemas que viraram um conselho político. Mas eu não precisava dos detalhes. Eu tinha vivido tempo suficiente num mundo onde a minha segurança dependia da raiva de um homem para saber que este tipo de proteção sempre vinha com um preço. Com Ricardo, o preço fora a minha liberdade. Com João Castelo, eu ainda não sabia qual seria o preço, e era precisamente esse não saber que me fazia escolher uma distância mais absoluta do que qualquer parede. Mudei a minha rota de limpeza. Antes, começava no 10º andar e subia, terminando no 30º por volta das 23 horas.
Agora começava no Triceu às 21 horas, uma hora em que João nunca estava lá tão cedo, e limpava para baixo. Mudei os meus horários de intervalo para evitar atravessar o átrio quando ele geralmente passava. Deixei de usar os elevadores principais e usava o elevador de serviço ao lado do edifício. Quando limpava o 13º andar, trabalhava mais depressa, com mais eficiência, 15 minutos em vez de 30. Limpo o suficiente, mas não tempo suficiente para ver ninguém. Transformei-me novamente num fantasma, invisível, sem nome, tal como tinha sido nos primeiros 18 meses. João notou imediatamente, não porque me vigiava nas câmaras, embora o fizesse, mas porque a minha ausência no 30º andar à hora familiar criava um vazio que ele não esperava sentir. 23 horas da noite, ele sentava-se no seu escritório, o corredor lá fora em silêncio. Sem o rolar suave das rodas do carrinho de limpeza sobre o tapete, sem a pequena figura a passar pela parede de vidro fosco, sem som para provar que eu ainda existia no mesmo edifício que ele. Ele puxava o feed de segurança, 14º andar. Eu estava a esfregar o corredor, fones nos ouvidos, olhos baixos, as costas ligeiramente curvadas pelo cansaço. Não levantava o olhar de todo, nem para a câmara, nem para os elevadores. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Às vezes penso que cometi um erro, provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito, mas é a minha. E de alguma forma estou aqui, viva. E o Hugo também. Isso é tudo o que importa no final. Não há finais felizes perfeitos neste mundo, apenas a força para continuar. Ela trabalhava com a concentração deliberada de alguém que tentava não pensar em nada além da faixa de chão à sua frente. Eu fazia o meu trabalho, dia após dia, noite após noite. Mas a verdade é que o meu cérebro já não estava realmente nas secretárias que limpava ou nos corredores que aspirava. Era como se uma parte de mim estivesse presa naquele encontro, no 30º andar, a reviver cada palavra, a sentir a decepção a corroer-me por dentro. Aquilo não era medo. O medo eu conhecia bem. Aquilo era uma espécie de dor mais sutil, mais persistente, a dor de uma esperança que mal tivera tempo de florescer antes de ser esmagada. João, do seu lado, sentia o vazio que eu deixava. Era estranho a sua presença. Eu não o observava. Eu evitava-o. Não por medo, como ele pensava que os outros o evitavam. Não por submissão. Eu simplesmente tinha decidido que ele não merecia o meu olhar. Tinha me desiludido. E a desilusão é uma barreira muito mais forte do que o medo. Para ele, o mundo sempre o encarou de duas formas, com receio ou com obediência. Receio significava cabeças baixas, olhos desviados, um passo atrás. Obediência significava um aceno, um sim, chefe. E a execução de ordens. Ambas as reações lhe davam controlo. Ambas o colocavam no centro. Eu não lhe dava nenhuma dessas reações. Naquela semana, a sua irmã Sofia, de 33 anos, que geria a cadeia de restaurantes legítima da família, foi a primeira a notar a mudança nele. Sofia era a única pessoa no mundo que podia falar abertamente com João sem temer as consequências. Porque João podia ser o boss para todos os outros, mas para Sofia, ele seria sempre o rapaz de 14 anos que a abraçou e chorou na noite em que a mãe deles morreu. Era uma quinta-feira, almoço no Ucais, sala privada no 2º andar. Sofia sentou-se em frente a João e observou-o verificar o telefone pela 4ª vez durante a refeição. "O que é que se passa contigo ultimamente?" perguntou ela, pousando o garfo. "Estás distraído." "Nada", respondeu João com a sua voz usualmente controlada. "Verificaste o telefone 11 vezes desde que nos sentamos, eu contei", retorquiu Sofia. "E sei que não é o Projeto Ribeira, porque o Pedro disse-me que o Projeto Ribeira está de volta aos eixos." João pousou o telefone virado para baixo na mesa e olhou para a irmã
com a expressão que usava para encerrar conversas que não queria ter. Sofia retribuiu o olhar com uma expressão completamente imune a essa tática. Não é nada, João. Pareces alguém que não consegue encontrar algo que perdeu. Mas tu nunca perdes nada. Então, seja o que for, é novo, e as coisas novas assustam-te. João não respondeu. Sofia não o pressionou. Ela sabia como semear uma dúvida e esperar. Pedro Costa, o braço direito de João, foi o segundo a notar. Mas Pedro não semeava dúvidas. Pedro era prático. Era sexta-feira à tarde, no escritório do 30º andar. Depois de atualizar o progresso do projeto Ribeira e de relatar que Pedro Diniz estava a recolher-se após o incidente com o Tiago, Pedro fez uma pausa à porta e voltou-se. Chefe, começou ele. O quê? João levantou a cabeça do seu trabalho, um olhar que Pedro conhecia, um sinal de impaciência. O projeto Ribeira fecha em 10 dias. Diniz está a reagrupar-se, não a retirar-se. Ele vai contra-atacar. Pedro hesitou, pesando as suas próximas palavras. 15 anos ao lado de João ensinaram-lhe muitas coisas, mas nunca como dizer a João algo que ele não queria ouvir. Ele arriscou. E tu estás a ver uma mulher da limpeza nas câmaras. Um silêncio pesado desceu sobre a sala, do tipo que fazia o André tremer na sala de trás e o Gonçalo baixar a cabeça. João levantou o olhar da sua secretária e encontrou os olhos de Pedro. Aquele olhar, Pedro tinha o visto lançado sobre outros milhares de vezes. Esta era a primeira vez que era dirigido a ele. O seu corpo reagiu antes que a sua mente pudesse intervir. Deu um passo atrás, pequeno, mas o suficiente para que